Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todos os domingos ao meio-dia, com reposição à quarta-feira, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta. Bem-vindos à edição desta semana do Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Universitária, onde todas as semanas recebemos os agentes, já sabem, e as pessoas que marcam a agenda cotidiana da região, da cidade e, em alguns casos, também do país. 100 dias, é com esta marca que vamos iniciar esta conversa. É uma marca que está nos jornais, nas rádios, nas bocas de muitos bracarenses também nestes últimos dias. 100 dias foi a meta colocada por Ricardo Rio para fazer e desfazer algumas medidas do anterior Executivo. É sobre isto que vamos falar no início desta entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Braga, começando com este número, mas daqui a pouco já extravasamos para outras dimensões. Dr. Ricardo Rio, muito obrigado por ter aceito o convite. Falar connosco sobre estes 100 dias, marca importante, uma primeira meta de uma governação de 4 anos, pelo menos os primeiros 4 anos que está à frente da Câmara Municipal de Braga. É notório, não sei se concorda connosco, que há um consenso criado à volta deste número e das medidas que foram implementadas pelo Executivo do Dr. Ricardo Rio. Mas eu diria, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, cumprimentava todos os ouvintes e diria que mais importante do que a avaliação das medidas em si, que elas estão aí, estão escrutináveis, como nós desejávamos, para cada um poder fazer também o seu juízo, mesmo sem querermos estar a fazer uma leitura muito rígida daquilo que efetivamente constava de cada uma delas, se é mais uma semana, se é menos uma semana, não é isso que estava verdadeiramente em causa. Acima de tudo, estes 20 compromissos representavam uma alteração drástica na nossa ótica daquilo que era a atitude, daquilo que era o modelo de governação, daquilo que eram as prioridades da gestão municipal. E, no fundo, quando atingimos esta meta dos 100 dias e sentimos esse consenso que o José Reis referia por parte da generalidade das pessoas com que vamos contactando, de vários quadrantes, de pessoas que nos apoiaram, de outras forças políticas, de cidadãos independentes com que contactamos no dia-a-dia, das várias instituições, é naturalmente muito satisfatório, porque é o sentimento de que, efetivamente, conseguimos fazer aquilo que eu prometia também no dia da minha tomada de posse, que era, nesses 100 dias, mostrar ao que vínhamos, mostrar que éramos diferentes, mostrar que era possível ter outro tipo de atitude nessa mesma gestão municipal. Eu acho que isso ficou claramente vincado durante este período, independentemente depois da forma como cada uma das medidas se corporizou e se irá continuar a corporizar. A ideia de que se ia desfazer, que se iam desfazer medidas que o anterior Executivo tinha implementado e que tinham causado muita polémica, pode também ter sido um fator a favor, nomeadamente as pessoas estavam descontentes, o facto de dizer eu vou desfazer isto, pode ter levado a que as pessoas tenham este posicionamento relativamente ao próprio Executivo. Ou seja, 100 dias acabam por ser, falava desse consenso, mas a prova não virá agora? Não, eu diria que a prova é todos os dias. Não é por acaso que no balanço dos primeiros 100 dias nós assumimos compromissos para os 100 seguintes, porque consideramos que durante todo o mandato nós temos que ser escrutinados. Nós não subscrevemos aquela tese de que, uma vez legitimados pelo voto dos bracarenses, temos 4 anos para fazer aquilo que bem entendermos sem prestar contas. Bem pelo contrário, nós achamos que todo dia, todos os dias, por todas as formas ao nosso alcance, e também quando ouço muitas vezes as críticas à ênfase na comunicação, é de realmente quem não percebe o que é que efetivamente nós estamos a fazer. Confundir campanha eleitoral com a prestação responsável de contas aos bracarenses é aquilo que efetivamente... Podemos utilizar a palavra propaganda, é o que se costuma dizer. A propaganda, repare, a propaganda tem sempre uma lógica algo comercial envolvida, parece que estamos a tentar vender um produto. Nós não estamos a vender um produto, estamos a dar testemunho daquilo que vai sendo sucedendo, das várias decisões, das várias iniciativas, das ações em que participamos, e isso, obviamente, acho que nenhum dos jornalistas, seja das rádios, seja dos jornais, estão disponíveis para, numa expressão muito corrente, estar a encher chouriços. Há seguramente muito conteúdo noticioso com que poderiam preencher os vossos noticiários, poderiam preencher as páginas dos jornais e não necessitariam de conteúdos encomendados por parte da Câmara Municipal. Nós não pagamos a ninguém para publicar nenhum tipo de conteúdo, que não os anúncios institucionais que obviamente efetuamos e continuaremos a efetuar sempre que assim se justificar, como sempre aconteceu. Aliás, ouvia hoje num comentário do líder do Partido Socialista a falar-se num gasto excessivo em publicidade. Eu acho que ele não deve ter tido noção daquilo que foi o gasto médio anual em publicidade do universo municipal na gestão socialista, que ultrapassava mais de 100 mil euros por ano, o que obviamente são valores que não está em causa de avaliar se são muito ou são pouco, porque depende obviamente da forma como são utilizados e desde logo do equilíbrio com que são tratados todos os órgãos de comunicação. Mas voltando ao essencial, eu diria que a prova tem que ser feita dia a dia.
nós traçamos metas para demonstrar que estamos comprometidos com essas metas e que estamos a trabalhar para as concretizar, e é nesse mesmo sentido que dizemos que somos uma gestão que cumpre aquilo que promete. Isso para muitos foi uma novidade, mas por outro lado, é óbvio que há questões que têm resultados imediatos, há outras que exigem várias diligências, há outras que vão produzir resultados a longo prazo, há outras que até escapam do nosso controle e que poderão sofrer reveses face àquilo que seria o nosso desejo e a nossa política também para determinado tipo de matérias. E basta pensar naquilo que são as questões de natureza judicial que estão, obviamente, pendentes. Mas, no cômputo geral, acima de tudo, vinca-se esta marca de que queremos prestar contas, queremos que os bracarenses saibam sempre aquilo que estamos a fazer, que avaliem e que nos ajudem sempre a fazer melhor. Uma coisa é prometer durante a campanha eleitoral e depois cumpri-la enquanto Presidente. Como é que encontrou a Câmara Municipal? Surpreendeu o Estado, tanto a nível financeiro como noutros aspectos? Eu diria que é óbvio que há sempre surpresas. Infelizmente, as surpresas são normalmente mais negativas do que positivas. Eu já, como deputado municipal, como vereador na oposição, tinha um conhecimento muito profundo da generalidade dos dossiês, porque tinham passado pela Câmara Municipal, estava por dentro, tinha procurado informar-me ao longo dos anos sobre eles também, conhecia bem a máquina autárquica, chamamos-lhe assim, e portanto digamos que isso facilitou e muito o arranque deste trabalho, o arranque deste novo ciclo. Mas é óbvio que há sempre situações que são inesperadas, há processos que atingem proporções superiores àqueles que nós desejaríamos, há despesas que não estavam nas contas, digamos, pelo menos públicas, até ao momento em que tomamos posse, que vamos sendo confrontados com elas, e isso obviamente que acaba por limitar a nossa capacidade de execução. Eu diria que em paralelo com isso, embora tenha que destacar que durante estes 3 meses de mandato, sensivelmente, nós tínhamos tido uma colaboração excepcional de todos os colaboradores da autarquia, de que efetivamente, independentemente de poderem gostar de nós ou não gostarem de nós, nos terem apoiado politicamente ou não, todos eles têm estado, diria, em excelente plano, no sentido de que têm estado sempre disponíveis para nos ajudar a concretizar as nossas propostas e para nos ajudar a melhorar o serviço que queremos prestar à comunidade, mas a verdade é que a máquina da Câmara, não individualmente olhando para cada um dos colaboradores, mas olhando para a forma como ela funciona, está ainda num patamar que nós consideramos um pouco arcaico. É importante modernizá-la, é importante criar aqui algumas rupturas, criar alguns processos de inovação, não só do ponto de vista tecnológico, mas do próprio ponto de vista organizacional. E isso é um trabalho que nós vamos fazendo, muito dele vai sendo feito, digamos, nos bastidores, não consta dessas medidas mais populares e mais emblemáticas que nós vamos defendendo, mas que vai ser um trabalho que também ele vai produzir seguramente resultados, esses seguramente a mais médio e longo prazo. Foram 100 dias, 80% destas 20 medidas foram cumpridas. Qual é que foi aqui o nó mais difícil de desatar? Eu diria que aquele que, porventura, era um objetivo excessivamente ambicioso para estes primeiros 100 dias tinha a ver com a constituição do Fundo de Reabilitação Urbana. É um processo que, neste momento, por via da conjuntura económica e, nomeadamente, no setor imobiliário, não é fácil de implementar, porque não basta criar o fundo. Nós não queremos criar o fundo para depois dizer que temos um fundo. Queremos criar um fundo para, obviamente, utilizá-lo enquanto instrumento ativo de concretização de uma política efetiva de regeneração urbana por via da intervenção na reabilitação dos edifícios que estão mais degradados. Ora, para isso, o que é que nós fizemos? Primeiro fizemos um levantamento bastante exaustivo daquilo que é o património municipal, daquilo que é o património degradado mesmo de particulares e, por outro lado, temos estado a fazer algum benchmarking com outros fundos e com outras sociedades de reabilitação urbana a nível nacional, fazendo algum diálogo também já com potenciais investidores e, por outro lado, também discutindo com o próprio IRU, com o Instituto da Reabilitação Urbana, como é que poderemos implementar aqui um programa de revitalização desses edifícios ou de reabilitação desses edifícios para depois viabilizar o seu arrendamento. O fundo não foi constituído, não admito que venha a ser constituído no futuro muito próximo, porque efetivamente nós só o iremos fazer quando tivermos reunidos todos os ingredientes para que ele tenha sucesso, que é a participação dos particulares, a disponibilidade de recursos financeiros e, obviamente, um mecanismo de engenharia financeira para gerir esse mesmo fundo, que seja atrativo e que seja operacional não. E a recodificação do centro histórico fica também dependente dessa Constituição ou poderá avançar a fogaços mais rápido? É óbvio que nós vamos continuando a criar estímulos para que os proprietários de sua livre iniciativa possam ter incentivos para reabilitar os seus edifícios. Mas, de uma forma mais sistemática, seguindo uma visão estratégica como aquela que nós consideramos, isso obviamente que não será no imediato concretizável. Mas que incentivos são esses? Para os particulares,
nós estamos a colaborar, quer tecnicamente, quer financeiro, quer fiscalmente também, inclusivamente no sentido de viabilizar a identificação de potenciais investidores que possam facilitar a concretização dos projetos, porque há inclusivamente alguns investidores que, embora sem grande capacidade, têm essa disponibilidade para apoiar projetos de reabilitação, desde que depois tirem também um determinado rendimento, e portanto, no fundo, estamos a ser uma espécie de agentes facilitadores nesses processos, e estamos a criar condições para que haja incentivos para que as pessoas não deixem as suas casas ao abandono, não deixem as suas casas degradarem-se e não causem até, muitas vezes, não só fatores de inestética para a cidade, mas até de riscos para a sua segurança pública. Não vamos ter mais leilões a €1 de edifícios históricos no centro da cidade? Essa foi uma ação de marketing, também ela, como sabem, esse prédio começou a ser vendido a €1, terminou a 37 mil e, portanto, eu diria que não faltam prédios a 37 mil euros para adquirir, portanto, não é essa a questão central. A questão é de, efetivamente, ser pragmático nessa reabilitação e, em paralelo com isso, também iremos, não falou na questão da renovação do centro histórico, apostar nessa renovação do centro histórico por outro tipo de medidas. Não tanto naquilo que nós consideramos que é prioritário, que é a reabilitação do edificado, porque aí, obviamente, estamos a desenvolver esse conjunto de diligências, mas, por exemplo, dou-lhe nota para, por exemplo, um reordenamento que está a ser feito do espaço urbano no centro histórico. Nós não queremos, como o Dr. Miguel Bandeira dizia numa entrevista a um jornal local num destes dias, um feirão na Avenida Central. Estamos a tentar reordenar os espaços, pelo menos numa lógica continuada, para libertar os espaços para a fruição pela população, sem prejuízo de que pontualmente possam existir eventos que possam animar determinadas praças. Mas também aí queremos que essa animação seja disseminada por todo o centro e não seja concentrado sistematicamente na Avenida Central. Vamos utilizar, como já utilizamos recentemente, o Campo da Vinha, vamos utilizar o Largo de São João de Souto, o Largo da Senhora Branca, o Campo Novo, o Campo das Hortas. Tudo isso são espaços que nós julgamos que têm que ter outra vivência, outra dinâmica. Limpar o centro histórico. É ordenar, mais do que limpar, é ordenar, sem prejudicar o potencial de animação que tem que existir. Nós, por exemplo, uma das apostas que fizemos no período de Natal foi aquela iniciativa do Natal na Rua, que foi um extraordinário sucesso, uma grande adesão, que misturou a cultura, que misturou a animação económica, que misturou, obviamente, a presença, inclusivamente, de órgãos de comunicação social nacionais também na nossa cidade nesse dia, e tudo isso acabou por ser, digamos, uma conjugação muito feliz para termos um dia, de facto, muito diferente no período natalício. Mas esse timing das palavras do vereador Miguel Bandeira não foi propriamente o melhor, esse timing, já que nessa mesma altura aconteceram dois grandes eventos no centro da cidade, quando se falava que os feirões iriam ser deslocalizados, enfim, disseminados. Houve aqui um timing então errado e a oposição reagiu perante isto. Se assume uma coisa, não pode fazer outra. Não, a questão, repara, uma coisa, e eu deixei isso bem claro há pouco, não, uma coisa é nós termos uma instalação permanente numa determinada zona da cidade, como acontecia no caso da Avenida Central, em que efetivamente, embora com variantes e com mais ou menos intensidade ao longo do tempo, nós tínhamos sistematicamente um conjunto de tendas ali instaladas naquela que é a sala de visitas principal da cidade. Outra coisa é... Mas em alguns casos estamos a falar de feiras que ajudavam os artesãos locais, que é sempre fundamental, mas não tem que ser sempre naquele local e não tem que ter um estabelecimento permanente. Portanto, nós não podemos tornar o artesanato uma residência permanente no centro da cidade, numa determinada praça. E foi isso que, por exemplo, nós transmitimos à Associação de Artesãos quando lhes dissemos que desta feita não queríamos que a Feira Nazarena tivesse lugar na Avenida Central, e foram apresentadas alternativas que eles acabaram por não aceitar e a feira não se realizou. E portanto, quando me diz, mas realizaram-se outros eventos, e continuarão a realizar-se. Agora, nós queremos, Braga teve outros exemplos ao longo dos anos, no período de São João, no período da Feira Romana, há sempre outros eventos que acabam por suscitar esse tipo de atividade e que nós não vemos como pernicioso. Achamos é que tem que ser ordenado, que tem que ser regulado, tem que ser circunscrito no tempo. Nesse caso concreto, eu reconheço que, por exemplo, a Feira do Gelo e depois aquele conjunto de iniciativas que esteve adjacente, se estendeu por um tempo excessivo. Nós próprios transmitimos isso internamente à organização, achamos que não é um exemplo a repetir, mas não põe em causa que, pontualmente, para um fim específico, que venhamos a utilizar novamente o Campo da Vinha ou outro espaço qualquer para uma iniciativa daquele género. Mas pegando nas palavras atrás da reabilitação e da requalificação urbana do casco histórico da cidade, o anterior executivo falava muito e uma das bandeiras era trazer os jovens para o centro da cidade. Conseguiu, mas de uma forma que não foi propriamente a melhor, as rendas continuam caras, os edifícios continuam a precisar, alguns deles, de obras. O que é que nessa matéria o Dr. Ricardo Rui promete para os próximos tempos? Essa componente do arrendamento jovem, para nós, é fundamental. Nós temos, inclusivamente, encetado um diálogo com a própria Universidade do Minho, com a Associação Académica, porque julgamos que é, através de uma parceria com esse tipo de entidades, com a Universidade Católica também, através do Pluro de Ligação à Universidade, que nós podemos
desenvolver iniciativas que tragam novamente os jovens para o centro, quer do ponto de vista residencial, através de programas de apoio ao arrendamento, que vamos desenvolver. Eu falava-lhe há pouco do programa do IRU, que vamos tentar implementar o mais depressa possível, mas também do ponto de vista da própria vivência diária. Nós julgamos que é importante, eu sei que não é esse o objetivo da Associação Académica de vir para o centro da cidade, mas é importante trazer iniciativas da Associação Académica, dos vários núcleos, das associações de estudantes para o centro. Nós chegamos a oferecer a disponibilidade para acolher, em alguns espaços, nomeadamente comerciais, que estão devolutos, atividades de muitos dos núcleos da Universidade do Minho, porque achamos que, efetivamente, é uma forma de também, paulatinamente, começar a incentivar esse regresso ao centro das pessoas. Depois há a componente da animação cultural, há a componente lúdica, há a componente da própria acessibilidade. Uma das iniciativas que nós vamos implementar e tivemos a trabalhar arduamente durante estes primeiros 100 dias e que vamos concretizá-la agora nos segundos 100, é a questão da liberalização do acesso Wi-Fi. É uma medida que, obviamente, também ela é para quem normalmente utiliza as tecnologias e para quem quer poder fazê-lo de uma forma gratuita, vai seguramente atrair mais gente para o centro da cidade. Há todo um conjunto de pequenas medidas que às vezes acabam por não ter grande repercussão pública, mas que são... Mas essa medida do Wi-Fi promete uma cobertura total e eficaz? No centro da cidade. Portanto, se estivermos a falar de uma zona que vai desde, sensivelmente, a rua Dom Pedro V até toda esta zona do centro histórico, o nosso objetivo, a avenida, é de existir uma disponibilidade totalmente gratuita nesse intervalo. Incluindo no espaço Generation, que muita gente na altura, e muito se falou sobre a cobertura e as condições que quem lá trabalhava teria. Sim, obviamente, também mal seria que nos próprios edifícios municipais não existisse essa cobertura, como não existe, efetivamente. Ainda por cima, com a força que quer transmitir para esse espaço, será um Sim, espaço... se nós queremos que esse espaço, como também já assumi publicamente, seja predominantemente um espaço de apoio à incubação de empresas, sem prejuízo de ter depois outras valências e outras atividades que lá possam ser desenvolvidas, seria inadmissível que não tivesse também essa funcionalidade disponível no próprio edifício de Generation e, portanto, seguramente que também aí teremos essa cobertura. Mas já que fala no Generation, nós continuaremos a ter lá a dinâmica associativa, continuaremos a ter lá a dinâmica cultural, são os eixos prioritários em termos de intervenção. No fundo é dar sustentabilidade ao projeto, é dar-lhe também maior aderência à realidade e poder, ainda assim, continuar a mobilizar a população mais jovem. Mas são realidades muito dispares que se juntam no mesmo espaço. Temos vereadores da oposição, temos um provedor do município, temos espaço de incubação de empresas, temos zona cultural. Vai ser fácil gerir todas estas vivências? Eu acho que sim, repare, estamos a falar de uma questão que para nós é fundamental, que é, nós não temos muitos recursos, não temos muitos espaços públicos, principalmente qualificados, e, portanto, temos que aproveitar aqueles que são os espaços que dispomos para afetar os diferentes projetos, as diferentes necessidades com que nos confrontamos. É importante, julgava eu, e julgo que os próprios vereadores da oposição serão subscritores hoje da tese que não subscreveram no passado, nomeadamente os do Partido Socialista, de que quem exerce funções de oposição tem que ter condições dignas para exercer esse mesmo trabalho, para atender os munícipes, para trabalhar, para fazer reuniões. Ora, é isso que eles têm hoje com esse espaço que lhes foi disponibilizado no Generation e que é uma coisa que eu nunca tive durante os 8 anos em que fui vereador da oposição, apesar das múltiplas reivindicações que fiz nesse mesmo sentido. A questão do provedor do município coloca-se exatamente a mesma situação. Nós não tínhamos aqui internamente, infelizmente, nenhum espaço que fosse suficientemente digno para potenciar essa interface entre os munícipes e o provedor. Ali não vai prejudicar de todo o resto da atividade que se poderá continuar a desenvolver no resto do edifício. Descaracteriza o espaço? Descaracteriza enquanto conceito e aí assumo claramente essa realidade, porque quem quis fazer do Generation uma espécie de conceito etéreo, de que é algo que vai apoiar a criatividade sem depois ter uma materialidade que lhe permita concretizar os projetos de forma sustentada, obviamente que nós não estamos a alimentar essa ideia, estamos a fazer o Generation descer à terra, ou seja, é um espaço municipal predominantemente ligado à juventude, porque são predominantemente dirigidas para os jovens as atividades que aí se desenvolvem, mas é um espaço público, é um espaço em que tudo pode acontecer. Podem, como eu dizia, receber debates com candidatos à liderança de um partido, pode receber exposições, pode receber iniciativas culturais. Ainda recentemente tivemos lá o candidato a presidente do PSD, o Passos Coelho. Tivemos iniciativas culturais no âmbito do dia do Jantar de Reis, tivemos exposições itinerantes de vária ordem. Temos agora, na próxima semana, o encerramento do ESN, da parceria internacional.
Portanto, não deixa de ser um espaço versátil, mas sendo um espaço versátil predominantemente ligado à juventude, aquilo que nós entendemos é que é, sobretudo, um espaço público municipal e tem que ser tratado como tal. Isso aplica-se a outros edifícios e é isso que nós vamos também trabalhar no mesmo sentido. Recentemente foi assumido esse compromisso para os próximos 100 dias de criação de um Media Center em Braga. Ou seja, o que é que nós fizemos? Temos um espaço muito amplo que está desaproveitado no Parque de Exposições e que consideramos que com pequenos investimentos, com ligeiras reconversões, poderiam acomodar órgãos de comunicação nacional, social nacionais que quisessem estar, ou não, ou locais, se assim o desejassem, que quisessem, obviamente, ter outras instalações para trabalhar a partir de Braga. Isso é algo que vai beneficiar a autarquia, mas vai sobretudo beneficiar Braga, porque serão os protagonistas locais a terem outro espaço de cobertura, outra proximidade. Já tem resposta? Já tem resposta? Sim, há variadíssimos interessados. Portanto, neste momento temos, eu diria, e há condições para concretizar isso, cerca de 7 órgãos de comunicação social nacionais, e não só, que querem estar presentes nesse mesmo espaço. Portanto, obviamente que é algo que nós disponibilizamos generalizadamente a todos, mediante uma parceria, um custo simbólico, mas que será uma forma de qualificar também a oferta para a comunicação social e para garantir essa presença. Media Center que faz parte de um complexo vasto que é o Parque de Exposições, já lá vamos, deixe-me recuar aqui novamente ao Generation, falou todas essas valências, mas a cultura perde um pouco a importância dentro do espaço, um espaço que também foi pensado, tem uma sala para acolher eventos culturais específicos. A cultura, como é que vai ficar aqui? Não será o eixo central, como disse, do Generation, continuará a receber eventos na Black Box, sempre que assim se suscitar, continuará a ter exposições se houver oportunidade para tal e interesse, não é o eixo central de afirmação. Aquilo que nós continuaremos a fazer e que se pretendia desenvolver no Generation, que nós queremos alargar para todo o espectro público local, é o potenciar a afirmação dos talentos, a formação dos talentos, o estímulo à criatividade. Isso não tem que ser ali, pode ser em qualquer local, pode ser no Teatro Circo, nós queremos abrir mais o Teatro Circo à população, queremos dar também oportunidade. Muito brevemente vamos levar para o Teatro Circo bandas de Braga, vamos levar grupos de Braga, iniciativas de captação de novos talentos. Isso são formas também de cumprir com essa missão que inicialmente estava confinada no seio do Generation e que agora nós queremos desenvolver de uma forma estruturada no contexto da política cultural do município. Mas confirma que o Generation, à semelhança de, enfim, algumas empresas, possivelmente, também ele tem aqui contas mal explicadas. O Generation não, porque o Generation não tem entidade Tem de existência legal. A Fundação Brácar Augusta, claro que sim. E, portanto, nós e a nova administração da Fundação Brácar Augusta, que recentemente foi empossada, presidida pela vereadora Samer Araújo, tem estado a fazer esse diagnóstico, tem estado a verificar, já na medida das suas possibilidades, de acordo com a informação que tem sido facultada pela anterior gestão e pelos anteriores colaboradores, alguma da informação financeira sobre a Fundação Brácar Augusta. A própria auditoria que nós contratamos aos serviços municipais vai incidir sobre a Fundação Brácar Augusta na sua plenitude, quer na Capital Europeia da Juventude, quer também nas situações mais recentes. E aquilo que infelizmente vamos sendo confrontados também aí é com bastantes surpresas desagradáveis, ou seja, bastantes compromissos que não têm recursos suficientes para compensar do ponto de vista da receita, que não têm, digamos assim, justificação para equilibrar esse mesmo orçamento e, portanto, a única solução será, muito provavelmente, e ainda vamos ver em que dimensão, o próprio município ressarcir a Fundação por esses valores deficitários. Ou seja, está a falar de uma transferência monetária? Sim, terá que ser, necessariamente, porque há muitos fornecedores com créditos a receber. Neste momento, julgo que ultrapassam €500 mil de valores em dívida. Há valores substancialmente inferiores de créditos perante entidades terceiras por parte da Fundação, ou seja dos programas de financiamento comunitário, seja de outros programas que foram sendo desenvolvidos no âmbito, nomeadamente, de Juventude em Ação e outros. E obviamente que isso que nos vai deixar ali um déficit global que terá que ser compensado pela autarquia. Injeta-se na Fundação, retira-se onde? Neste caso, vai-se retirar do orçamento municipal, portanto, essas são as tais surpresas negativas mas que esse valor serviria para, enfim, potenciar um outro projeto, uma outra ideia, uma outra variação, porventura. Isso seguramente que será a tal reequação que nós vamos ter que fazer das verbas municipais previstas para este ano, quando estivermos confrontados com a globalidade dos resultados da auditoria. Tal como acontece, eu dei já esse exemplo, até na última Assembleia Municipal, nós fomos recentemente confrontados
com um pedido de um adicional ao contrato do Rio Oeste de cerca de 600 mil euros. Temos um pedido adicional para a obra do túnel da Avenida de 800 mil euros. Isso são valores que não estão orçamentados e, portanto, se formos assumir esses mesmos compromissos, essas responsabilidades que potencialmente poderão existir, teremos que retirar do outro lado e, portanto, isso terá que ser um balanço que nós vamos fazer quando tivermos a noção completa daquilo que temos que condicionar e comprometer para esse efeito. Pode aqui também retirar um pouco de espaço de manobra para um orçamento participativo que falou na altura? Como é que Não, está esse porque processo? o orçamento participativo vai ser desenvolvido durante este ano de 2014 e vai ser desenvolvido sob a coordenação de alguém que nós estamos... Eu não fechei esse processo ainda porque, como sabem, estive fora durante a semana passada e, portanto, deixei esse assunto em suspenso. Depois, esta semana, por causa destas iniciativas relativas aos 100 dias e de outros eventos para os quais estava a ser solicitado, não foi concluído, digamos, as negociações, chamamos-lhe assim, com esse potencial coordenador, que eu julgo que se chegarão a bom termo, e a partir de fevereiro portanto, é um homem, da cidade. é um independente e é alguém que corporiza exatamente o mesmo espírito que eu incuti na altura à Inês, quando a convidei, à Inês Barbosa, quando a convidei para coordenar esse mesmo projeto. Ou seja, alguém que tem facilidade de diálogo, tem capacidade de mobilização das pessoas e que poderá ser um excelente coordenador para uma iniciativa que eu valorizo muito, porque efetivamente é importante chamar as pessoas a participarem. Tem a ver também com aquilo que conversávamos no início, sobre o escrutínio da gestão municipal. Eu acho que é importante chamar as pessoas a continuamente participarem nesse mesmo processo de gestão municipal e, nesse mesmo sentido, o orçamento participativo vai ser desenvolvido durante este ano e vai ser desenvolvido tendo em vista o orçamento de 2015. Portanto, será no orçamento de 2015 que nós queremos consignar uma verba para a concretização dos projetos que vierem a ser escolhidos este ano. Mas no caso a Inês era uma figura que fez campanha contra Ricardo Rio, a sua campanha individual, neste caso Ricardo Rio candidatava-se também. Esta nova pessoa é uma pessoa ligada à coligação Juntos por Braga? Não, nunca, pelo menos que eu tenha lido ou ouvido, nunca escreveu ou disse ou comentou com alguém em público nada sobre posições partidárias, portanto admito que não tenha sequer sido... Ou seja, não haverá o problema então que aconteceu com o provedor do município, relembrar o passado ligado? Não é de todo, que eu saiba, não é filiado em nenhum partido, mas independentemente disso, sobre o provedor do município eu também digo com total à vontade. Eu em 2009, julgo eu, quando propus a primeira vez a criação de um provedor do município em Braga, sugeri que fosse designado o Padre Sousa Fernandes, que na altura tinha acabado de cessar funções como Presidente da Assembleia Municipal em Braga, e na altura entendia que, por ser socialista, não estava a retirar-lhe a capacidade de fiscalização e acompanhamento do município, porque, bem pelo contrário, eu entendo que quem exerce esta função tem que ter algum conhecimento sobre a realidade autárquica, e só se consegue ter esse conhecimento estando presente, ou se é de um lado ou se é do outro, e, portanto, não acho que tenha que haver aqui um equilíbrio de eu ter que ir buscar alguém do Partido Socialista. Seria agora uma afronta convidar Sousa Fernandes, uma vez que foi Sim, ainda por cima, face às circunstâncias atuais no Partido Socialista, mal seria, até porque não se sabe ainda se ele não poderá vir a ser líder do Partido Socialista, caso venha a ser aceite a impugnação das eleições que ele solicitou. Voltamos ao PEB, Investe Braga. Estamos a falar aqui de um conceito mais vasto, com novos nomes. Recentemente esteve fora do país, em trabalho, também já a agilizar novos projetos. O que é que pode vir aí para Braga? Este é um trabalho que é aquilo que se costuma dizer, um trabalho de formiguinha, ou seja, nós temos, quando queremos potenciar um determinado território do ponto de vista da captação do investimento, da atração de projetos, temos que o vender, temos que avançar com ideias, avançar com iniciativas, perceber quem é que podem ser os nossos parceiros e fazer-lhes chegar as nossas ideias. Isso seguramente que vai obrigar a bastantes contactos ao longo dos próximos meses e anos para concretizar essas iniciativas. Neste caso concreto, o que é que nós entendemos? A Microsoft além de outras empresas que estão sediadas em Seattle, é um parceiro natural para apoiar uma vertente que nós queremos desenvolver no contexto da Investe Braga e que, por acaso, até entendemos que poderá vir a ter lugar no seio do próprio Generation, na tal incubadora de empresas, que é o apoio ao empreendedorismo, nomeadamente de base tecnológica. Porquê? Porque, a nível internacional, a Microsoft tem desenvolvido várias parcerias, embora num leque muito restrito de destinos, portanto são cerca de 30 a nível mundial,
com os quais celebra parcerias para apoiar precisamente bases de incubação de empresas e de projetos de apoio ao empreendedorismo. Ora, aquilo que nós consideramos que Braga pode vir a ser é um desses destinos com os quais a Microsoft poderá colaborar de forma mais estreita. Apresentamos a nossa proposta, apresentamos os nossos argumentos, demonstramos o enormíssimo potencial que Braga tem, quer do ponto de vista da formação nas universidades, quer do ponto de vista do tecido empresarial que já existe nessa mesma área, e assumimos um empenho claríssimo por parte quer da gestão da autarquia, quer por parte da administração da Invest Braga, de assumir esta prioridade clara de colaborar em projetos de empreendedorismo. E não é por acaso também que um dos administradores da Fundação Braga Augusta, que gera o Generation, é alguém que tem também uma lógica de colaboração com a Invest Braga na área específica do empreendedorismo, que é o Tiago Sequeira, que já deu provas em inúmeras ocasiões, precisamente da sua capacidade e do seu potencial de mobilizar os jovens também nesse mesmo domínio. Mas em relação a toda esta estratégia, era este o input de conhecimento que esperava e explica também o porquê da integração de Carlos Oliveira nesta equipa? Carlos Oliveira é um excelente elemento, ele é uma pessoa que está a desenvolver estas funções a título completamente gracioso, como foi tornado público. Ele é um empreendedor, ele próprio, é um grande empresário de sucesso e é alguém que acumulou, circunstancialmente, uma experiência governativa que lhe deu também uma visão bastante mais alargada sobre esta matéria da dinamização económica e, por outro lado, de uma forma mais integrada e, por outro lado, também uma rede de contactos que são muito importantes. Ora, aquilo que nós temos vindo a conseguir e que ele está a desenvolver no seio da Invest Braga é precisamente um vasto leque de parcerias com instituições de caráter nacional, com empresas, com instituições regionais que a curtíssimo prazo estou certo que vão dar resultados muito profícuos para Braga em matéria de dinamização económica e de apoio à captação do investimento. Passamos para outro ponto, nomeadamente as duas notícias que acabaram por também ensombrar estes 100 dias, que foi, por um lado, a concretização efetiva da Pousada da Juventude, mesmo sem dinheiro por parte do Governo vai avançar, já lá vamos. Para já falamos das piscinas olímpicas. Como é que se aceita e leva a cabo um projeto que já se criticou no passado? Eu não critiquei o projeto de Braga ter uma piscina olímpica. E, portanto, há investimento, pelo menos. Há que destrinçar. Aquilo que disse era que era verdadeiramente impensável assumir um projeto de realização de uma piscina olímpica por 25 milhões de euros, como aquela que ali se estava a pensar realizar, e pior do que isso, que se despendam 8 ou 9 milhões de euros nessa mesma piscina olímpica e que se depois diga que não tem dinheiro e, portanto, fica a coisa tal como está, e que nada mais se faça durante muitos e muitos anos. Outra coisa completamente diferente é dizer que Braga, face à sua dinâmica, face à sua população, face até à vertente desportiva na área da natação, que tem tido uma capacidade de mobilizar muitas e muitas centenas, quando não milhares de pessoas nas várias piscinas municipais, aliás estão todas elas, diria, em sobreutilização neste momento, necessita efetivamente de uma piscina olímpica, mas precisa de uma piscina olímpica que seja economicamente sustentável, quer do ponto de vista do investimento que é realizado, quer do ponto de vista depois da sua manutenção futura. Aquela piscina olímpica, aquele projeto dos tais 25 milhões de euros, teria custos de manutenção e de energia absolutamente impensáveis, insustentáveis para qualquer autarquia. E, portanto, mesmo que tivesse sido concretizada no seu todo, neste momento, se calhar já estaria desativada face aos custos que abarcaria. Isto porque, mais uma vez, o projeto foi mal estruturado, pensou-se fazer um tanque de saltos, que era algo que não servia para absolutamente nada do ponto de vista prático a nível nacional, quanto mais a nível local. Ora, o que é que nós queremos? Queremos fazer uma piscina olímpica que seja sustentável, que seja capaz de cumprir essa necessidade, de preencher essa necessidade, mas ao mesmo tempo de estar em linha com aquilo que são as capacidades financeiras do próprio município. E nesse mesmo sentido, nós vamos falar com o arquiteto, ainda não o fizemos porque não era uma prioridade absoluta, até porque sabemos que neste momento não teríamos recursos para avançar com o projeto, não será em 2014 que o vamos fazer, mas vamos falar com o arquiteto, vamos saber se ele nos consegue ajudar a reconfigurar o projeto para o tornar mais económico e, se assim for, obviamente estaremos disponíveis para avançar com ele. Se não, obviamente teremos que reconfigurar aquele espaço para outro tipo de uso. Mas um equipamento dessa natureza tem custos diários muito elevados. Como é que se pretende rentabilizar? A população bracarense não tem muito hábito de desportos aquáticos. Como é que se vai rentabilizar aquele espaço? Não sei até que ponto é que essa afirmação é legítima. Neste sentido, a verdade
Essas piscinas municipais que não têm uma taxa de ocupação muito elevada. Não tem. A verdade é essa, é que em todas as piscinas municipais, quer a Massiminos, quer a da rodovia, nós temos solicitações diárias de muitas e muitas pessoas, quer para fins terapêuticos, quer para fins lúdicos, quer obviamente para fins competitivos, muitas delas, através nomeadamente do Sporting Clube de Braga, que é a principal coletividade nessa área, até para pessoas que querem aprender a nadar ou querem qualificar as suas competências nessa área. Obviamente que temos muitos pedidos de utilização, poderíamos alargar muito mais, por exemplo, em parceria com a rede IPSS, porque sabemos também que a própria hidroginástica é muito favorável para determinado tipo de terapias para a população mais idosa. Eu acho que há um manancial enorme, aliás, mesmo do ponto de vista, vamos ver, do próprio desporto universitário, neste momento, Braga não tem uma oferta nessa área e para uma universidade que tem o sucesso que tem a nível internacional em praticamente todas as modalidades, seguramente que terão lá também bons nadadores ou bons potenciais nadadores que beneficiariam e muito com um equipamento dessa natureza. E, portanto, eu acho que o equipamento é muito importante e poderá ajudar até a revitalizar esse desporto, que em Braga já teve grandes sucessos, que teve grandes protagonistas e que, entretanto, também perdeu o protagonismo. No caso da Pousada da Juventude, há uns meses atrás esperava-se a resposta do Ministério. Ela já chegou? Nós estamos, neste momento, a aguardar, desde logo, a conclusão das obras. Não temos estado a pressionar, porque enquanto não tivermos as obras em vista, nomeadamente da Escola Francisco Sanches, não faz sentido estarmos a fazer essa transferência da propriedade. Vamos conversando com... Mas já relação que a localização será mesmo aí? É essa a nossa opção preferencial. Mas sem fundos comunitários... Mesmo sem fundos comunitários, repare, esse é um edifício que está relativamente bem conservado. Estão neste momento a decorrer lá as aulas no período em que está a decorrer a intervenção na Escola Francisco Sanches. Haverá necessidade de fazer algumas adaptações, mas parece-nos que é um edifício, quer pela sua localização, quer pela sua tipologia, é uma mais-valia para a nossa Pousada da Juventude. É muito mais central do que era o projeto de São Frutuoso, é muito mais económico do que seria o projeto das convertidas e obviamente parece-nos que seria uma solução muito interessante se a pudéssemos concretizar. Esticar aqui o orçamento para cobrir estas despesas para a construção ou requalificação deste espaço. Também aqui, repara, não pomos de parte a possibilidade de fazer uma parceria com privados para concretizar, não é uma parceria pública ou privada naquele modelo, temos que ter cuidado com as expressões que às vezes podem ser, não, mas no sentido de que nada impede que Braga tenha uma pousada da juventude que seja gerida por privados, portanto, que seja concessionada a privados e que, obviamente, eles assegurem o investimento inicial e tirem daí o devido rendimento. Não é isso que é verdadeiramente mais importante, é de assegurar a disponibilidade desse mesmo equipamento para ser um atrativo adicional para a nossa cidade. E esses 3 milhões de euros que chegam deste processo envolvendo a expropriação das convertidas pode ser um bom valor para injetar nesse investimento? Não será necessário tanto, estou seguro que não, mas para o cômputo geral do orçamento municipal são 3 milhões que são muito bem-vindos, num contexto em que nós temos tantas restrições, em que temos tantos fatores a condicionar-nos do ponto de vista da despesa, que temos tantas coisas ainda por pagar de obras já realizadas. Veja-se, falávamos há pouco do túnel da Avenida, estes 800 mil euros, se vierem a confirmar-se, trata-se de uma obra que foi inaugurada em 2009. O Rio Oeste, que também já foi inaugurado, está ainda substancialmente por pagar. Enfim, há toda uma série de obras nas freguesias que representam valores consideráveis de investimento que não estão ainda liquidados. Se vierem os 3 milhões de euros, como nós esperamos que sim, obviamente que nos vão ajudar a ter outro oxigênio do ponto de vista da gestão. O que é que vai acontecer com as convertidas? As convertidas enquanto edifício monumento, nós vamos obviamente ter lugar com o Ministério da Administração Interna, estaremos disponíveis para assumir a responsabilidade de gestão, desde que o Ministério ou a Direção-Geral do Património... Se essa resposta for positiva, o que é que vai acontecer a seguir? Em que sentido? No sentido de como é que se vai preservar aquele património, como é que se vai potenciar? Era isso que eu estava a referir. Portanto, obviamente nós estamos disponíveis para assumir a gestão daquele equipamento, desde que o Ministério da Administração Interna e a Direção-Geral do Património, o Ministério da Cultura, assumam também a sua responsabilidade de nos dotar de meios para fazer uma intervenção inicial de qualificação ou de recuperação e salvaguarda do espaço. Mas que valências é que o local poderá ter no futuro? Poderão ser valências de caráter cultural, poderão ser valências de caráter social. Não diria que, enquanto espaço que é classificado como monumento, também não há assim tanta liberdade para poder reconvertê-lo para outros fins. Obviamente não seria um espaço em que eu instalaria o provedor do município
os gabinetes de avaliação, mas de qualquer das formas é um espaço que poderá ter ainda assim diversas utilizações, mas mais uma vez dependendo também do tipo de parcerias que a própria autarquia, caso venha a ter essa gestão, possa concretizar. O caso concreto da Diocese, nós sabemos que houve solicitações para desenvolver ali valências sociais, da parte do Grupo Gonçalo Sampaio, que agora dispõe do Museu de Trás na Videoteca, tinha havido um projeto de criar ali também um museu etnográfico. Enfim, há toda uma série de possibilidades que têm que ser estudadas em função dos projetos que venham a surgir. Mas acima de tudo, é fundamental é salvaguardar o edificado, também aí, e a componente monumental do espaço. Mas, por exemplo, esses gabinetes que fazia referência atrás poderiam muito bem ficar instalados no mercado municipal? Poderiam, não no mercado municipal atual, porque obviamente isso seria... quase diria indigno para o exercício desses cargos, até além destes que já referimos, a própria Assembleia Municipal, também o Gabinete de Apoio funciona no edifício Generation, portanto é todo um corredor que tem estas valências públicas, mas no mercado municipal requalificado, seguramente que sim, e nós gostaríamos de ver, davam-nos um exemplo na segunda-feira, na reunião extraordinária que tive com alguns vendedores, ou com 120 vendedores, segundo as contas dos que estavam presentes, vendedores do mercado municipal, que em alguns mercados estão presentes lojas do cidadão, e que são uma forma também de atrair para lá mais visitantes. E isso, obviamente, a instalação de serviços públicos pode vir a ser uma das soluções que venha a resultar do concurso de ideias que agora foi lançado. Mas será um concurso de ideias semelhantes àquele que aconteceu para a Fábrica Confiança, que acabou por não dar em nada? Repara, o concurso da Fábrica Confiança, eu não lhe diria que não deu em nada. O concurso Deu da para Fábrica lançar Confiança ideias, pelo menos, não é? lançou ideias, ajudou a formatar um projeto funcional um programa funcional para o edifício. Não avançou porque, obviamente, não há recursos financeiros para concretizar um projeto na ordem de 5 milhões de euros como aquele que será necessário para Então, recuperar para o que se edifício. avançou para esse projeto? Para que é que se avançou para esse projeto quando, enfim, o dinheiro não existia? Na altura existia. No momento em que, vamos lá ver, isto é importante contextualizar temporalmente. Quando se começou a discutir a negociação da Fábrica Confiança, em primeiro lugar, nós sempre defendemos a aquisição da Fábrica Confiança, portanto, e achávamos que era importante avançar com o projeto de recuperação. Olha, os 3 milhões de euros que foram gastos, há pouco não temos estado a falar de consignação de verbas, mas os 3 milhões de euros que iriam ser gastos na expropriação das convertidas, se calhar darão muito jeito para ajudar à concretização do projeto da Fábrica Confiança. Mas, portanto, em primeiro lugar, nós sempre defendemos a recuperação daquele espaço. Em segundo lugar, no momento em que o anterior executivo acedeu a discutir a aquisição da Confiança, usou inclusivamente o argumento de na altura haverem verbas disponíveis. A verdade é que o processo se arrastou de tal forma que no momento em que se avançou para a expropriação já não havia essa garantia. E, portanto, o concurso de ideias que avançar, entretanto, acabou por ser, digamos assim, ultrapassado pelo tempo, na medida em que aquilo que seria a intenção de recuperar o edifício com financiamentos comunitários tornou-se inviável, pelo menos no quadro anterior. Poderá vir a verificar-se no novo quadro, mas a verdade é que no novo quadro nós ainda temos, como também vimos a contestar, muito pouca informação sobre aquilo que serão as linhas estratégicas a apoiar. Alguns princípios gerais, algumas ideias de base, mas não temos ainda uma visão totalmente transparente sobre aquilo que é esse novo quadro comunitário. Mas sublinha alguma importância que possa ter este edifício da Confiança? Tem, nós julgamos que continua a ter, em termos, enquanto eixo. É um projeto que a Câmara pretende assumir como prioritário ou numa segunda linha? A questão do prioritário, eu diria que é tão prioritário quanto mais recursos próprios nós lhe afetamos. Neste sentido, não é prioritário, há outros que nós consideramos estrategicamente mais importantes, mas que é um projeto que vai avançar e que nós consideramos que, caso haja fundos financeiros comunitários que apoiem a componente da regeneração urbana num contexto como aquele, que seguramente nós iremos candidatar-nos, porque aí a comparticipação será bastante mais residual, e é um projeto que nós consideramos que é muito importante para aquela zona, porque vem reforçar a ligação da universidade com o centro da cidade, que pode ser muito bem articulado com aquela intervenção que nós pretendemos fazer de ligação da Rua Dom Pedro V com a Rua Nova de Santa Cruz, que vem inclusivamente também valorizar um espaço que ele próprio também está bastante degradado e que pode ter ali um potencial de utilização muito diversificado, como ficou demonstrado nesse mesmo concurso de ideias, com serviços públicos, com espaços culturais, com espaços comerciais e económicos ligados à própria Fábrica Confiança, com auditórios para exposições, para outro tipo de eventos, enfim. Há toda uma série de valências que, a serem implantadas ali, são muito positivas do ponto de vista da revitalização daquela zona. Falou dessa ligação com a universidade. É um trabalho que certamente também é um trabalho de bastidores que se vai criando e se vai complementando a cada dia que passa. Como é que tem sido esta relação autarquia-universidade, uma vez que foi também criado aqui um pelouro de ligação à universidade?
Eu diria que há determinadas matérias, como dizia há pouco, que são publicitadas e que são informadas, porque obviamente merecem um escrutínio. Há outras que não necessitam de o ser. Eu tenho tido vários encontros com o reitor da Universidade do Minho, tenho tido vários encontros com o Sr. Arcebispo para tratar de matérias que contendem com a relação entre a Câmara Municipal e a Diocese, ou neste caso do reitor, entre a Câmara e a Reitoria, como no âmbito do pelouro da ligação à Universidade, tem havido também vários contactos com diversas instituições no seio das próprias universidades, quer da Universidade Católica, quer da Universidade do Minho, que visam a concretização de projetos que depois serão desenvolvidos em comum. Desses todos, eu diria que apenas um veio a público, que foi a criação do Centro de Estudos Autárquicos em parceria com o NEDAL. Mas como esse, há vários outros que estão a ser trabalhados, há pequenas ações às vezes que são desenvolvidas em conjunto e que não transparecem para a praça pública, mas que são sinal claro de que existe hoje uma lógica de cooperação contínua entre a Universidade e a Câmara Municipal. Um dos assuntos que passou para a praça pública e teve também aqui uma grande... Os bracarenses tiveram uma preponderância muito significativa, foi a questão do PDM, uma auscultação inédita na cidade de Braga. Essas sugestões, essas ideias que foram partilhadas nessa sessão pública terão que seguimento em Braga? Neste momento estão a ser feitas reuniões particulares, chamamos-lhe assim, com os presidentes das diversas juntas de freguesia, que estão, no fundo, a poder reformular os seus contributos para a própria revisão do PDM. Também os próprios munícipes têm vindo a solicitar uma identificação mais exaustiva e mais particularizada de cada uma das suas situações específicas e, portanto, ia manifestar a sua concordância ou não concordância, ou sugestões alternativas para esse mesmo programa. Resultado de todos esses contributos que estão agora a ser levantados, será formatada a proposta final do PDM, que depois, aí sim, será sujeita não só à aprovação das entidades competentes, mas também à discussão pública formal, que não é isso que se está a passar agora. Este é um processo, de facto, inédito, pioneiro, quase diria, pioneiro no modo e pioneiro na adesão, exatamente, que é de consulta pública massiva em relação a um processo desta natureza. No domínio público há outra questão que também nos últimos dias veio a público e existia muito esta curiosidade de perceber se o ex-programador do Teatro Circo viria ganhar o mesmo ou não que ganhava no anterior executivo. Foi revelado que não. Mesmo assim, a oposição diz que, numa altura de contenção, numa altura em que se cortam salários a funcionários públicos, 4.000 euros por um programador, não é fácil de gerir. Olha, eu sinceramente acho que quem paga mais de 10.000 euros a um programador e depois o vê voltar a ser contratado por menos de metade desse valor, não tem absolutamente moral nenhuma para avaliar despesas com contratação de recursos humanos. Portanto, logo aí, acho muito infeliz sequer utilizar esse argumento como crítica por parte de qualquer cidadão bracarense o poderia fazer, qualquer representante de outra força política o poderia fazer, um representante do Partido Socialista que assumiu essa responsabilidade no passado não poderia fazê-lo. E fê-lo, mas isso também faz parte de outra falta de argumentos e também tem que se entender à luz das circunstâncias próprias que se vivem hoje no Partido Socialista, em Braga. Mas sobre essa matéria nós temos que perceber que com conjuntura económica adversa ou sem conjuntura económica adversa, os recursos, quando têm qualidade, pagam-se e pagam-se bem, desde que tal seja possível. O teto que eu impus é de que, em circunstância alguma, o Paulo Brandão poderia ganhar mais do que aquilo que a lei atribui a um Presidente de Câmara. E, portanto, no município de Braga não há, nas administrações das empresas, nem nenhum colaborador, tirando aqueles que são, obviamente, do quadro da função pública, que esse aí não rege por decisão política, tem regras próprias, ninguém a ganhar mais do que o Presidente de Câmara. E, portanto, o Paulo Brandão veio ganhar 4.000 euros, é um valor justo para aquilo que nós consideramos que é o potencial e o benefício que o Teatro Circo e a cultura, de uma forma geral, em Braga, poderá beber da sua colaboração e, portanto, é um valor que nos parece ajustado à realidade de mercado. Não é muito fácil encontrar um programador com a qualidade do Paulo Brandão por um valor substancialmente inferior e nós também não podemos pôr a cultura em Braga a salto. Há aqui outros eventos, aliás, a própria oposição vem também questionar nestes últimos dias que, e o Dr. Ricardo Rio também já o disse, que isto não é propriamente uma iniciativa que tenha que estar automaticamente escrita no plano de atividades, mas veio questionar se grandes eventos na cidade iriam acontecer, nomeadamente a Noite Branca. Quanto a estes grandes eventos que a oposição elencou há uns anos como fundamentais, o São João,
a Braga Romana, a Noite Branca, o que é que isto vai continuar a acontecer? Vai continuar a ter o seu espaço na cidade? Absolutamente, essas são já imagens de marca da cidade. O São João tem vindo a perder claramente e perdeu ao longo dos últimos anos essa adesão popular e essa expressividade que nós gostaríamos que tivesse. Perdeu nomeadamente na concorrência direta, por exemplo, para o Porto, que tem tido cada vez mais protagonismo, enquanto que o de Braga acaba por ser cada vez mais discreto, e não foi por acaso que nós, desde logo, também mudamos a direção da Associação de Festas de São João, porque não se trata de um lugar estritamente de confiança política, é também no sentido de revitalizar a forma como o São João é gerido e de abri-lo à comunidade local para ser mais enriquecido do ponto de vista programático e do ponto de vista da sua implementação. E nós temos grandes expectativas nas festas de São João deste ano. A mesma questão sucede em relação à Braga Romana. A Braga Romana é um evento absolutamente marcante, tal como a Noite Branca que passou a ser no nosso concelho, e terão a sua réplica este ano, mas também, como ontem assumíamos, no que diz respeito aos eventos e às iniciativas que vêm do passado, a nossa divisa é melhorar na continuidade, ou seja, fazer sempre melhor do que se fez no passado, mesmo mantendo as iniciativas. Mas a Noite Branca não está plasmada, por exemplo, no orçamento, como será a Fundação Braca Será a Augusta, Fundação, portanto, nós estamos a admitir transferir na mesma uma verba para a Fundação, que depois procederá à respectiva gestão, tal como aconteceu no ano passado. Nos últimos dias, ainda na parte cultural, nos últimos dias, diria eu, nos últimos meses, há aqui um patinho feio de toda esta questão, que tem a ver com um projeto já inaugurado na fase final do Executivo Municipal, que é a antiga Estação dos Caminhos de Ferro, que tem uma série de associações, a Loja do Turismo Porto e Norte de Portugal, e também seria o local da Escola de Artes Visuais dos Encontros da Imagem. A verdade é que, nos últimos tempos, soubemos que continua a chover lá dentro. As associações não estão contentes e não ouvimos o Executivo falar deste espaço. É quase parece o patinho feio de tudo isto. Eu acho que é mais um patinho feio herdado do Executivo anterior, a dois níveis. Em primeiro lugar, em relação à própria reconfiguração do espaço e à distribuição pelas diversas entidades, nós não tivemos absolutamente interferência nenhuma. As decisões que estavam tomadas já cobriam a generalidade dos espaços que estavam disponíveis e, portanto, houve várias outras associações e entidades que nos pediram a cedência de espaços, nomeadamente para a Estação de Caminho de Ferro, e nós não pudemos tomar qualquer decisão sobre essa matéria, porque já estavam consignadas, e nós respeitamos as decisões anteriores, porque também não queríamos defraudar as expectativas das entidades que beneficiaram dessa escolha. Quanto à obra em si, foi uma obra também inaugurada à boca das eleições, mas que num primeiro momento, por uma intempérie, acabou por ver grande parte do edifício muito danificado, e ao longo deste tempo, apesar de nós termos vindo a fazer um levantamento bastante exaustivo daquilo que eram os problemas originais, mais tem vindo a degradar. Ontem mesmo, tive hoje essa informação, caiu outro teto de outro espaço na Estação de Caminho de Ferro, quer dizer que efetivamente aquela é uma obra que das duas uma, ou é muito frágil, ou não foi bem projetada, e portanto nós vamos ter que fazer um levantamento de todas essas situações, e temos estado em diálogo com digamos, os agentes que estão lá instalados para tentar regularizar e minimizar os prejuízos para cada um deles. É óbvio que não se evitou que algumas coisas se danificassem, que se estragassem, mas também não faz sentido pensarmos que vai ser com um período de chuva muito intensa que vamos conseguir regularizar esses problemas. Vamos ter que aguardar um pouco mais pelo bom tempo para aí sim, de uma vez por todas, dar condições de funcionalidade, de segurança a esse espaço. Última questão desta entrevista. 100 dias já passaram, quais são as prioridades e as medidas dos próximos 100 dias? Nós assumimos 20 objetivos, há muitos que terão continuidade face ao passado recente, o caso concreto que falávamos há pouco da instalação do Wi-Fi, a questão da piscina olímpica. Há outros que têm a ver com políticas sociais e políticas de apoio ao investimento que vão agora ser dadas a corpo, o caso concreto do programa de apoio à saúde oral, o caso concreto também de uma plataforma que nós vamos desenvolver de disponibilização de informação sobre os benefícios que as pessoas podem ter se forem pessoas carenciadas, portanto, do ponto de vista social. Também a criação, a implementação prática dos cartões que foram agora configurados, do cartão sénior e do cartão famílias numerosas, que vão agora entrar em funcionamento pleno. A mesma coisa também se aplica para iniciativas de estímulo à cidadania, como são, por exemplo, a criação Eu Cuido do projeto Eu Cuido do Meu Bairro, que é uma forma de tornar cada bracarense um vigilante da sua zona e fazê-lo também de uma forma tecnologicamente inovadora, porque vai ser desenvolvida uma aplicação que vai permitir essa interação entre o município e o cidadão de uma forma muito ágil. A mesma questão do orçamento participativo, que também vai finalmente para a frente. Outras questões que têm a ver com a área do bem-estar, o projeto das
margens do Cávado vai continuar a avançar, a questão do plano de marcha e corrida que vai também ter lugar, e depois toda uma série de outras questões que não constam até desses compromissos, estes são apenas alguns exemplos, mas que também, como aconteceu nos primeiros 100 dias, vão ser iniciativas a que nós nunca iremos descuidar. Amanhã mesmo vai ser assumido que este ano teremos uma etapa da Volta de Portugal em bicicleta em Braga. Como essa, teremos seguramente muitas outras iniciativas, como é já sabido, candidatamos à organização da final da Taça da Liga. Ou seja, é um executivo que vai trabalhando, cumprindo as suas promessas, mas sempre com mais ambição, sempre atento a novas oportunidades que vão surgindo. Já somos também a capital jovem da segurança rodoviária neste ano de 2014 e queremos, acima de tudo, continuar a colocar Braga no mapa e a potenciar o bem-estar de todos os bracarenses. Conversa então com o Dr. Ricardo Rio neste campus verbal, uma entrevista que pode ser também vista através da UMTV, entrevista conduzida por mim, José Reis, também por Daniel Silva. Ao Dr. Ricardo Rio agradeço-lhe, muito obrigado pela disponibilidade, principalmente, aliás, por nos ter recebido aqui no seu gabinete, onde continua o telefone vermelho. Onde continua uma herança que fica do anterior executivo, mas do qual não se quer desfazer. É um fetiche. Acho que os bracarenses não veriam com maus olhos que o telefone vermelho, que ainda por cima tem a cor do clube da cidade, que saísse daqui, embora ninguém saiba sequer qual é o número que dá acesso a este telefone. Ouvimos dizer que há muito que não toca. Não toca, porque não se sabe qual é o número e, portanto, quem quer que ligasse para o anterior presidente agora não me liga para mim. Fica então esta conversa do Dr. Ricardo Rio. Muito obrigado. Muito obrigado.